Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Brazilian Dev. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript básico. No vídeo anterior a gente falou sobre a palavra-chave this. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os métodos bind, call e apply. Mas antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se gostou, deixa um like também para me ajudar. Bom, a gente vai falar primeiro sobre o bind, depois a gente fala sobre o call e apply. Bom, esses três métodos são métodos do objeto do tipo function. E aí ele tem o método nativamente bind. O que esse método ele faz? Ele cria uma nova função que ela, quando chamada, ela tem a palavra-chave this definida para dentro de um objeto que a gente escolhe, um objeto arbitrário que a gente cria e fala, eu quero que a função ela seja utilizada para esse objeto. Vou mostrar um exemplo aqui no VS Code. Vou descomentar esse cara aqui. Bom, e aqui a gente tem o seguinte, aqui eu estou criando uma função, essa função thisBind exemplo, e aqui dentro eu coloco o console log do this dessa função. A palavra-chave this, a gente sabe que ela aponta para o contexto onde está sendo executado o nosso código. A gente sabe também que se a gente estiver utilizando useStrict, o this vai ser undefined porque ele não vai apontar para lugar nenhum, tá? Mas tirando esse detalhe, a gente não é o foco do vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar essa função, tá? Ela vai meio que ser ligada a um objeto. Então eu estou criando uma constante aqui, objeto, obj, e eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo uma atribuição primeiro, Então, quando eu faço essa atribuição aqui, essa nova função, que aqui no caso ela está sendo criada uma nova função, essa nova função, o this dela já não vai ser global, ou se estiver usando o useStrict, undefined. O this dela vai ser esse objeto. Então, quando eu estiver dizendo console.log this, ele vai apontar para esse objeto. Vamos testar para a gente ver, porque aqui eu já estou chamando ele aqui embaixo. Vamos executar para ver se não vai dar nenhum erro. Ele está realmente apontando aqui para o nosso objeto obj. Vamos fazer diferente então. Vou pegar aqui de novo, vai dar um F5, tá? Ctrl V. E eu não vou fazer mais isso aqui que eu estou fazendo. Eu vou comentar esse cara, tá? Esse objeto vai continuar sendo criado aqui normalmente. E eu vou chamar de novo a minha função. Vamos ver para onde ela vai apontar. Ela está apontando para o objeto window, que é o global, lembra? Vou fazer de novo. Vou copiar, tá? Vou dar um clear aqui no console, dar um F5, copiar e colei de novo. Só que agora eu vou colocar aqui em cima useStrict, tá? E agora vamos ver para onde vai apontar. Olha, ele vai apontar para o undefined. Então ficou bem claro que quando a gente usa useStrict, ele aponta para lugar nenhum porque o useStrict ele faz restrições no nosso código. Quando eu não estou utilizando o useStrict, ele vai apontar para o objeto mais global possível. Simplificando, o bind ele faz o quê? Ele pega o this e liga a uma nova função que é criada quando ele é chamado. Entendeu? Se eu não passar nada aqui, se eu passar, por exemplo, null, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele vai apontar para null, tá? Porque eu não passei nenhum objeto, ok? Mas se eu passar um objeto aqui, o this, repare que a nossa função this.bind, exemplo, ele está apontando para o this. Eu tô logando na tela o this, então toda vez que vier o resultado aqui, vai vir o this, tá? E quando eu coloco aqui um objeto que seja qualquer, o this que ele vai estar apontando aqui vai ser esse objeto. Então o bind ele faz isso, tá? Ele retorna uma nova função, olha aqui. O que o MDN WebDocs está falando? O método bind ele cria uma nova função que, quando chamada, tem sua palavra-chave this definida como valor fornecido. Então, se eu passei o this para esse objeto, então é como se esse objeto aqui, vamos ver aqui, ó, vou escrever de novo o objeto, const. É a mesma coisa.
tá? É como se estivesse acontecendo isso. É como se eu estivesse pegando essa função aqui, que eu criei aqui em cima, e ligando a esse objeto aqui. E aí esse objeto aqui é como se ele tivesse ficado assim, ó. Toda vez que eu chamar agora essa função aqui, no caso que eu criei aqui em cima, ela vai ser chamada como se ela estivesse dentro desse objeto. E o this dela vai apontar para o objeto onde ela está inserido, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre call e apply, que são dois métodos de função também, que são muito parecidos. Aqui a gente tem uma nota. Call e apply tem uma sintaxe idêntica. A diferença é que call aceita uma lista de argumentos, enquanto que apply aceita um array de argumentos, tá? Primeiro a gente vai falar sobre call, e depois a gente vai falar sobre apply aqui embaixo, tá? Mas antes a gente vai dar uma olhada aqui na documentação MDN Web Docs. O que está falando aqui? Para a gente ver que realmente eles são muito parecidos, tá? Aqui na parte do call, ele fala o seguinte: o método call invoca uma função com um dado valor this e argumentos passados individualmente. No apply, ele vai falar também algo muito parecido. Ele diz o seguinte: o método apply chama uma função com um dado valor this e argumentos, providos como um array de argumentos, no caso, ou um objeto parecido com um array. Então veja que os dois eles estão fazendo uma manipulação do this, tá? Chamando um método qualquer, tá? E trocando o this para um objeto qualquer quando você passar esse valor do this. Então eles são bem semelhantes, tá? Mas a diferença está na forma como são passados os argumentos para dentro dessas funções, desses dois métodos. Então vamos ver um exemplo de call aqui, usando call, né? O método call chama uma função, né, com dado this, e aqui no caso a gente fez o seguinte, esse código exemplo aqui. Eu tenho uma constante, né, obj1, que aí a gente tem aqui os valores aqui dentro, tem uma função aqui dentro, mostra this, uma chamada a esse meu método no caso, e aqui embaixo eu tenho um outro objeto que eu criei que não tem nada, ele só tem uma propriedade aqui, exemplo 2. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse método que está dentro desse obj1 como se ele fizesse parte desse obj2. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o call. Então eu faço o seguinte, eu vou fazer o seguinte, obj1.mostrathis.call, então ele vai chamar esse mostrathis que está dentro desse objeto 1 aqui, tá? Ele vai chamar ele, então call, né, de chamar do inglês, e vai chamar o objeto 2 como o this, tá, dessa função, mostra this. Então, quando ele for logar o this, que essa função ela faz isso, né, esse mostra this, é uma função que vai logar o this, tá? Eu só dei o nome aqui, poderia ser uma função anônima, tá? Eu botei aqui um nome qualquer, tá? E aí ele vai logar o this na tela, e a gente vai ver que o this vai mudar. Vamos testar aqui agora no console para a gente ver. Vamos testar. O que acontece? O primeiro aqui, o que ele fez? O this dessa chamada aqui, ele continua sendo o primeiro aqui, né? Que ele tem duas coisas, né? No caso, ele tem duas propriedades. Já aqui no segundo, não. No segundo, ele chamou a função, só que o this está apontando para quem? Está apontando para o objeto 2. Certo? Então é isso que o call ele faz. E o apply ele vai fazer a mesma coisa. Vamos dar uma olhada agora no apply, como é que ele funciona. Bom, então aqui eu tenho o mesmo exemplo, só que utilizando um apply. E veja que eu não estou passando, eu estou passando simplesmente o próprio objeto também, tá? Então eu tenho aqui eu poderia passar aqui, como ele fala lá no WebDocs, né? Aqui a diferença da sintaxe dos dois é que o apply ele aceita um array de argumentos, tá? A documentação ela tem mais completa, tá? Aqui eu estou passando só a base de como funciona, porque você tem como passar os argumentos da função. Aqui ele está dizendo o seguinte, aqui, ó. Aqui eu passo quem vai ser o this, no caso esse cara aqui. Eu não preciso passar uma array de argumentos, até porque minha função ela não aceita argumentos, tá? Mas se eu quiser passar os argumentos, eu vou passar um array. Já no apply, eu não passaria como array, eu passaria como uma lista de argumentos. No apply, aqui no caso, eu vou passar uma lista de argumentos, tá? Não vou passar um array de argumentos. A diferença é essa. Então, se o seu método ele passa
ele recebe, né, parâmetros, né? Se ele for um método, por exemplo, vamos supor que esse método aqui ele recebesse A, né, B, C, né? E aqui eu passaria esse A, B e C, eu passaria ele como uma lista de argumentos, tá? É a diferença desse aqui de apply para, vou descomentar de novo aqui para mostrar, é a diferença dele para que, no caso, se eu colocasse a mesma coisa, A, B e C, aqui seria passado uma lista de argumentos, tá? Um atrás do outro. A diferença é essa. E aí fica a critério da pessoa de qual ela acha melhor para usar, se é apply ou se é call. Vamos testar isso aqui no console para a gente ver. Testar no console para a gente ver se vai funcionar. Ele deu um errinho que A não está definido. Ah tá, já sei, porque eu estou passando o seguinte, eu estou fazendo aqui, deixa eu limpar de novo o console. Eu estou passando, na verdade, variáveis, né? Eles não estão definidos realmente. Eu tenho que passar valores aqui, passar 1, 2 e 3, certo? E aí sim eles estão sendo passados agora como argumentos, e eles vão ser passados, mesmo que eles não estejam sendo usados aqui, eu estou passando só para a gente ver como é que funciona a passagem de parâmetros, ou melhor, argumentos, né, para parâmetros aceitáveis dentro de um método, de uma função, tá? Vou dar Enter, e a mesma coisa acontece com o código anterior, tá? O código repetido, só que utilizando um apply. Então, para você ver aí que é a mesma, são dois métodos parecidos, né? Só que a forma como você passa os argumentos é que muda e vai de acordo com o gosto da pessoa, da necessidade, certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. É muito importante também que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for lançar no canal.